A paz do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que verdadeiramente você esteja em paz. Senão, que nesta hora a paz do Senhor possa tocar o seu coração. Desejo compartilhar um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação, para o alívio das nossas almas, para o encorajamento de muitos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 38, que diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam, até que o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do homem será. Queridos amados, o texto em que nós lemos, ele vem falando a respeito de um grande acontecimento. O Senhor Jesus, naquele momento, estava ali falando com os seus discípulos a respeito de um grande acontecimento que se dará a este mundo. Acontecimento que o Senhor Jesus usou como exemplo o grande dilúvio. E muita gente conhece, já ouviu falar, e muita gente contesta e diz: o mundo não vai acabar em água. Ou muita gente nem acredita, né? Mas, como nós sempre dissemos, isso fica a critério de cada um. Mas o Senhor diz assim que nos dias anteriores, os dias que antecederam ao dilúvio, as pessoas que viviam naquela época, elas comiam, bebiam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. A vida para eles era uma vida normal. Mas ali havia um homem chamado Noé, que o Senhor o chamou e o mandou fazer uma arca gigante e começou a mostrar os detalhes daquela arca. E ali aquela arca foi feita para salvar um casal de cada animal. E também a família de Noé, que foi visto por Deus como uma família justa, não aos olhos dele mesmo, mas aos olhos de Deus. E certamente eu às vezes falo, o Senhor não mandou fazer aquela arca apenas para os animais. Por certo, Noé, quando pregava aquela arca, quando estava confeccionando aquela arca, Noé pregava o Evangelho. Noé pregava a salvação. Noé pregava o juízo de Deus sobre aquele mundo, aquela época, aquele povo, aquela humanidade. Era uma humanidade que estava matando, uma humanidade que estava corrompida, com tantas e tantas falhas, com tantas e tantas coisas que subiam aos narizes de Deus de forma muito triste, muito desagradável. E Noé pregava, e naquela época diz a palavra do Senhor que não havia ainda caído chuva sobre a terra. Então era muito difícil para Noé pregar, fazer uma engenhoca aos olhos das pessoas, algo nunca, jamais visto, uma vez que nunca havia havido chuvas naquela terra, e Noé pregar que o mundo seria destruído com muitas águas, que viria do alto. E todos os dias, por muitos anos, Noé pregou, cerca de 80 anos, Noé pregou ali a palavra de Deus. Cada vez que Noé trazia uma madeira do mato, que Noé trazia, e ali ele verdadeiramente media cada madeira e colocava ali na arca, confeccionando a arca. As pessoas que passavam chamavam ele de maluco, chamavam ele de louco, velho maluco, homem doido, né? Certamente ele sofreu muita perseguição, muitas pedradas,
muitas e muitas desestimulação. Mas Noé, ele sabia em que ele cria. Ele sabia que quem falou com ele era poderoso, era verdadeiro e fiel. E aí a palavra do Senhor diz que nos dias de Noé, que ia anteceder a este grande fato, então as pessoas daquela época, eles viviam uma vida normal para eles. Vendiam, né, casavam, enganavam, matavam, assim como nossos dias. E aí Noé entrou, chegou o tempo que acabou a confecção da arca, chegou o tempo em que o homem não queria mesmo, estava decidido a não querer mesmo o conserto com Deus. Então Noé não tinha mais o que fazer. Noé entra nesta arca e Deus fecha por fora e betuma por fora. Betuma por fora de jeito que ninguém podia mais entrar. E ali começou a cair torrencial chuvas sobre aquele povo. E chuva torrencial caiu naquele lugar e não houve como se salvar, se escapar. Porque havia um juízo ali e Deus mandou avisar e infelizmente aquele povo não se deu como avisado. E o Senhor Jesus disse que haverá um novo acontecimento. Dessa vez, esse acontecimento será ainda muito mais verdadeiro, muito mais difícil para a humanidade do que os dias de Noé. Muita gente fala e desenhos, né, sobre o Apocalipse, filmes sobre o Apocalipse, filme apocalíptico, e muita gente descrê. E hoje nós temos aí os servos de Deus falando sobre um grande concerto de Deus, da arca que é o Senhor Jesus, o novo pacto sobre a salvação. Um novo acontecimento se dará nesta terra. O pecado do mundo está subindo as narinas de Deus de verdade, verdadeiramente fedendo, né? As narinas de Deus não têm se agradado do que tem subido deste mundo. Morte, assassinato, corrupção, covardia. O homem chegou num estágio tal que a degradação moral, psicológica, a degradação do homem chegou no estágio mais profundo, né, mais obscuro que se possa conhecer. Hoje, nós podemos olhar aí para este mundo e ver que verdadeiramente o mundo jaz em trevas. As pessoas estão sofrendo de forma, um ataque espiritual muito grande. Estão sendo usadas. Ainda ontem estava vendo um programa onde o apresentador, ele citou ainda, ele é cristão, mas não é evangélico, e ele citou ali as profecias bíblicas. Ele fala assim, que ainda que as profecias apocalípticas ou as profecias bíblicas estão acontecendo, para ele é difícil de aceitar. Ele falando assim, porque ele mostrava ali o irmão que esfaqueou o outro por causa do auxílio emergencial. E a palavra do Senhor diz que é guerra, é fome, é irmão contra irmão, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Verdadeiramente tudo isso tem acontecido. Tudo isso tem acontecido. Ele citava ali a pandemia, a palavra do Senhor fala sobre a peste. Tudo o que está acontecendo está aqui no livro de Mateus. O Senhor Deus, ele não está fazendo essas coisas acontecer. O Senhor Jesus, ele disse que essas coisas estariam acontecendo. É diferente, não é Deus que está fazendo, é o homem que está destruindo, o homem que está colocando fogo nas matas, é o homem que está destruindo a natureza, e aí vem os vírus, aí vem tantas coisas. É o homem que está matando por causa de dinheiro, é o homem que está matando por causa de
por causa de adultério, por causa de tantos crimes, de tantas coisas que levam o coração do homem a praticar essas obras que Deus não se agrada. Mas o Senhor Jesus, ele veio para preparar um povo para morar com ele na eternidade. E a verdade, meus amados e meus queridos, o Senhor Jesus vai voltar e está muito próximo. Ele nos deixou aqui a palavra do Senhor e as profecias bíblicas, todas como um relógio espiritual, um relógio profético, onde as coisas que estão acontecendo, nós vamos nos guiando e vendo que está muito próximo a volta do Senhor Jesus. Não é momento de se procurar conquistar coisas nesta terra. O momento que nós estamos vivendo é o momento do breve, é o momento do pouquinho de tempo, o que há de vir virá. O Senhor Jesus, ele usa uma parábola sobre as cinco loucas e 5 prudentes, 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, a qual todas as 10 virgens, elas tinham as vestes nupciais, elas tinham azeite, elas tinham a candeia acesa, porém elas tinham uma diferença. As prudentes tinham o azeite reserva e as imprudentes não tinham azeite reserva. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, ele narra, dizendo que as 10 pegaram no sono. As 10 estavam ali, porém, quando se ouviu uma voz, aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. As 5 prudentes, elas se mantiveram firmes naquele propósito, tranquilas, porém houve um grande desespero por parte das 5 imprudentes, porque elas perceberam que elas não tinham azeite reserva. Então elas pedem às 5 prudentes, dá-nos um pouco do seu azeite. E as 5 prudentes dizem, de maneira nenhuma, para que não falte a nós e a vós, vá buscar, vá comprar a quem vende. E saindo elas, o noivo chegou, abriu a porta, olhou para as noivas que estavam ali, as prudentes, e viu ali que elas estavam com suas lamparinas acesas e que tinham a reserva, e entraram. Então ele fechou a porta. E as 5 imprudentes voltou e viu que a porta estava fechada, e começam a bater na porta dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor diz para elas, eu não vos conheço. O Senhor conheceu aquelas prudentes porque elas estavam com seus rostos iluminados, elas estavam com óleo reserva, elas estavam apercebidas, elas estavam prontas, elas creram, elas sabiam que aquilo iria acontecer, elas não se demoveram de forma nenhuma de estar vigilante. A reserva fala da preocupação, o azeite reserva fala de uma fé, de uma certeza de que qualquer momento o noivo vai vir, mas a reserva fala exatamente de fé, de certeza, de confiança, de uma busca constante ao Senhor Deus, de uma busca constante de uma vida de santidade, de santificação, de uma vida de dedicação para aquilo que é do Senhor, seus pensamentos constantes. A qualquer momento o noivo virá. Esse acontecimento se dará. Creia você ou não. Você pode estar escarnecendo agora do que estou falando, você pode estar zombando, não me importa isso. A palavra de Deus para muitos é juízo, para muitos é justiça. Quem vai fazer isso acontecer somos nós. Se eu recebo a palavra de Deus, se eu confio, se eu pratico, é justiça. Se eu não dou como entendido, se eu me escarneço, se eu faço pouco caso, para mim é juízo. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala deste acontecimento. E quem falou foi o próprio Senhor Jesus. E ele virá buscar uma igreja. E ele não vai pisar aqui nesta terra, como muita gente fala. Ah, eu já ouvi falar. Se Jesus voltar a pisar aqui, o pessoal mata ele. Não mata não, querido. Muitos que falam isso, falam ignorantemente. Jesus não vai pisar nesta terra podre. Ele virá
arrebatar a sua igreja nas nuvens. E será no abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo de se preparar. E aqueles que, como eu já tenho um conhecido meu, não vou citar o nome, mas ele falou uma vez para mim, falou, se ela for, ele estava falando da palavra de Deus aí já faz muitos anos, e ele falou da sua esposa, e ele falou assim, se ela for, eu pego no pé dela, eu vou agarrado no pé dela. Mas não é verdade. Se ela não abrir e fechar de olhos, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Será algo assim, no estalar do dedo. Você estará conversando com a pessoa e ela de repente é evangélica, ela de repente é uma serva de Deus, que evangélicos muitos são, ela está com azeite em reserva, ela está contada como uma igreja fiel, que quem diz isso não sou eu, quem vai determinar se ela é uma igreja fiel, quem vai determinar se ela vai ser arrebatada vai ser o próprio Senhor. Então estará ela conversando e de repente é uma pessoa que está na igreja, que é crente, que é evangélica, mas que não é uma igreja fiel, estará conversando e de repente sumirá dos seus olhos. De repente o piloto estará pilotando um avião e ele, servo do Senhor, o avião, ele será tirado do avião. E assim sucessivamente isso acontecerá em todo o mundo no mesmo instante. As grávidas terão seus filhos arrancados da sua barriga, porque dos tais é o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que será uma grande tribulação. Será o terrível dia do Senhor para aqueles que não aceitaram. Mas será um dia de muita alegria para aqueles que têm aguardado firme, fiel a esse chamado, fiel a essa esperança do arrebatamento. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós teremos o nosso corpo transformado para morar com Ele, porque carne e sangue não herdará o reino de Deus. Há um povo que será arrancado desta terra. E esse vídeo ainda no futuro, depois desse acontecimento, muitos verão. Não só esse, mas muitos outros, que fala a respeito da vinda do Filho do Homem, da volta do arrebatamento da igreja. E você pode fazer parte, ainda pode fazer parte. Jesus ainda não voltou, ainda que esteja muito próximo, porque ele falou que haveria guerra, rumores de guerra. Ainda estava eu ontem vendo o Face pela tarde, e ali estava vendo ali no mundo militar, Taiwan dizendo que estava preparado para um ataque da China, a China dizendo que tomaria Taiwan de qualquer maneira, que tomará, e tem investido pesado e maciçamente contra mísseis, muitos mísseis confeccionados para atacar Taiwan. E aí nós vimos ali o nosso presidente falando ali na ONU, falando a respeito da Venezuela. Então, é guerra, rumores de guerra, é pestes, é pandemia, é tantas outras doenças que não dá tempo de enumerar. É tantas outras coisas que têm acontecido. É irmão contra irmão, é reino contra reino, é nação contra nação, é terremoto, é maremoto, é as queimadas. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Muitos não querem se dar por avisado, querem ficar como aquelas 5 imprudentes. Cabe a você aceitar, se converter ao Senhor, colocar diante do Senhor a sua vida e falar: Senhor, eu também quero ir morar no céu. A palavra do Senhor diz que a humanidade geme, e nós também, igreja fiel, juntos gememos, mas nós gememos pela partida, não gememos pela morte, gememos pela partida. Nós estamos ansiosos com a partida, com o arrebatamento. Muitos não creem, muitos vão ouvir esse vídeo com reprovação, mas nós não estamos aqui para ser avaliado pelo homem, avaliado por quem quer que seja. Estamos aqui para fazer aquilo que o nosso Deus mandou, assim como Noé, que ele era reprovado, ele era achincalhado, mas Noé, ele não estava preocupado com o que diziam as pessoas, mas sim o que Deus mandou ele fazer. E ele fez, e ele teve um grande livramento, ele e a sua família. Deus quer livrar você e a sua família
nesse terrível dia. Deus quer levar você para morar na eternidade. Para isso, Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, para que você tenha vida, mas é vida em abundância, é vida na eternidade. Deus não quer te dar, prometer bênção para esta terra aqui, porque esta terra já está doente, já está condenada. Tudo isso passará. É fato. Tudo isso que nós estamos vendo passará. A palavra do Senhor disse: não ficará pedra sobre pedra que não haja de ser derrubada. Se você quiser crer, ainda há tempo para você se converter ao Senhor. Ainda há tempo para você entregar o seu coração. Ainda há tempo para você entrar nesta arca. A arca agora é a arca da nova aliança. É Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Ainda há tempo de você vir para o meio de um povo que sabe o caminho da eternidade, que a profecia aponta a direção. Ainda há tempo, ainda há um povo que verdadeiramente se dedica e aguarda a volta do Senhor Jesus. Mas ainda há um mundo que continua praticando as mesmas coisas com as quais o Senhor se desagradou no passado e destruiu o mundo. Só que desta vez não haverá apenas um casal, uma família, mas muitos serão arrebatados em toda a terra, pois a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele comprou para si povos, línguas, raças, tribos e nações. Então, em toda a face da terra, nos 4 cantos, a igreja fiel será arrebatada. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Se Jesus voltar agora, você vai ser arrebatado? Faça um exame, faça uma análise, coloque diante do Senhor sua vida e seu coração. Ainda há tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Esta palavra não é para te amedrontar, essa palavra não é para trazer a você medo, mas temor, tremor e obediência ao nosso Deus. Só Ele é digno disso. Então, não é para você ficar com medo, porque o medo nos faz nos afastar daquilo que nós temos medo. Se nós temos uma tomada, um fio desencapado, nós temos medo, nós não vamos botar a mão lá. Se nós vemos que tem ali algo, um animal, uma lacraia, nós não vamos chegar ali perto. Uma cobra, um animal peçonhento, um animal igual uma onça, nós não vamos chegar perto. Mas o temor, ele nos traz o respeito e a adoração. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque depois que Jesus arrebatar a sua igreja, a Bíblia vai ficar aqui, como um jornal, como um papel sem vida. Muitos quererão, ou irão querer, perdoa a minha forma de expressar errado, muitos irão querer ouvir a palavra de Deus. Porém, o Espírito Santo que traz vida para essa palavra será retirado juntamente com a igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a palavra do Senhor que o Espírito diz: vem. A igreja diz: vem. O Espírito Santo anseia sair desta terra, ser tirado desta terra, ser levado juntamente com a igreja. A igreja também deseja, e quando diz vem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem. Que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome do Senhor Jesus.